Nós louvamos o nome do Senhor, adoramos o seu santo nome. Acabamos de clamar dizendo que o nosso Deus tem poder para curar, que o nosso Deus tem poder para libertar, que os cegos vão enxergar, que os surdos vão ouvir. E é nisso que nós confiamos. Nós confiamos num Deus que faz milagres. Aquilo que é impossível para o homem, nós temos a certeza absoluta que é possível para o Senhor. Nosso Deus pode todas as coisas, meus irmãos. E mais uma vez, nós vamos orar neste momento, já nos preparando para a mensagem. Na semana passada, nós pregamos sobre as características de um discípulo de Cristo Jesus. E eu espero que vocês tenham trazido o seu caderno, a sua caneta, ou o seu papel, o seu lápis, para nós, mais uma vez, ouvirmos a voz do Senhor e principalmente que a palavra do Senhor encontre morada no nosso coração. Hoje nós temos aqui o Gabriel está me ajudando aqui na projeção do culto ao vivo, né, Gabriel? Gabriel está fazendo todas as imagens de hoje. Nós temos o Érico também mais uma vez aqui com a gente, né? Louvado seja Deus. E nós vamos neste momento, meus irmãos, antes de ler a palavra do Senhor, nós vamos orar. E eu quero que você ore, pedindo ao Senhor que o Espírito Santo do nosso Deus ilumine o teu coração, ilumine a tua mente, para que possamos assim entender a palavra do Senhor. Eu quero convidar neste momento o nosso irmão Antônio, que nos eleve a Deus em oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, nós louvamos e bendizemos o Teu nome nessa noite. Agradecemos o Senhor por estamos na Tua presença, em adoração. Ó querido Senhor, neste momento que ouviremos a Tua voz, através da pregação da Tua palavra, pedimos que Teu Espírito Santo ilumine Teu Filho, vai nos transmitir, que nossos ouvidos, nosso coração sejam perceptíveis à Tua voz, venha edificar a nossa fé, venha crescer a nossa fé, venha nos transformar pelo poder da Tua palavra. É o que nós te pedimos, já agradecidos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos neste momento nos colocar de pé, meus irmãos. Terceira epístola de João. É a última carta escrita pelo apóstolo João. Você vai ver 2 Pedro, 1 João, 2 João e terceira epístola de João. Terceira epístola de João, nós vamos ler ela toda, ela só tem 15 versículos. Então nós vamos ler o texto bíblico e nós vamos observar que a mensagem de hoje vai do versículo 1 ao versículo de número 10. Na próxima mensagem, eu vou pregar do versículo 11 ao versículo de número 15. Serão duas mensagens deste texto bíblico. A primeira mensagem é as características de um cristão na igreja. E na segunda mensagem, as características do falso cristão na igreja. Terceira epístola de João. A partir do seu versículo 1, aqueles que estão em casa também, abram as suas Bíblias na terceira epístola do apóstolo João. Assim diz a palavra do Senhor. Vamos ler? O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho na verdade. Como tu andas na verdade? Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos
e isto fazem mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhados em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome em letra maiúscula, foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher estes irmãos, para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra vós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imiteis o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabes que o nosso Deus é verdadeiro, e o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que descrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúdam os amigos, nome por nome. Feche teus olhos mais uma vez. Senhor, a tua palavra foi lida. A tua palavra, Senhor, foi falada ao teu povo. Mas neste momento, Senhor, usa-me, Senhor, como um arauto teu nas tuas mãos. Abençoa, Senhor, o teu povo. Abre os ouvidos de cada um deles, que o coração deles possa encontrar, Senhor, um terreno fértil, para que possa germinar a tua palavra. Abençoe os nossos irmãos que estão assistindo neste momento ao vivo o nosso culto. Senhor, dê ânimo, dê força, dê vigor aos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Como vocês observaram, a terceira epístola de João é uma epístola bem pequena. São exatamente 15 versículos. Ou seja, o apóstolo João, e eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa informação da mensagem. O apóstolo João, quando ele vai escrever esta carta, ele aproximadamente tem 90 anos de idade. Imagine um senhor com 90 anos de idade. Eu quero que vocês pensem, que vocês parem para refletir neste momento. O apóstolo João, ao escrever esta carta, ele é o último apóstolo a morrer. Todos os outros apóstolos de Cristo Jesus já tinham morrido. Pedro é crucificado de cabeça para baixo. Tiago é morto à espada. O apóstolo Paulo tem a sua cabeça cortada. Todos os outros apóstolos antes de João já estão mortos. E João é um apóstolo muito importante com relação a missões. Todas as igrejas da Ásia daquela época, João tinha plantado e ensinava aqueles pastores. Ou seja, não sei se vocês perceberam no texto bíblico, mas existem 3 personagens nesse texto. O primeiro personagem é o próprio apóstolo João. Ele está escrevendo para 2 pessoas. Qual é o nome da primeira pessoa? Gaio. Gaio é um pastor, e eu quero te lembrar que presbítero vem da palavra grega presbiteros, que quer dizer bispo, ensino. Ou seja, Gaio era o pastor daquela igreja onde João está escrevendo. Mas existe um outro personagem nesse texto bíblico. E o nome desse personagem é
Diótrefes. Você colocaria o nome do teu filho de Diótrefes? É um nome feio, vamos ser sinceros, mas era o nome comum da época. Diótrefes significa Senhor. Então muitas pessoas naquela época tinham esse nome. Só que tem um contraponto nesse texto bíblico. Gaio é o exemplo vivo de como um cristão deve se portar na igreja, enquanto Diótrefes é aquele exemplo daquele falso cristão que está dentro da igreja, mas que infelizmente não pertence ao Senhor. Eu quero te lembrar uma coisa, meu irmão, antes da gente começar a pregar sobre esse texto bíblico. Não é porque você está na igreja que você é um crente verdadeiro. Tem muita gente que está dentro da igreja, mas são falsos crentes. E como são falsos crentes, seminarista? Eu vou te dar alguns exemplos. São pessoas que estão na igreja porque querem aparecer. São pessoas que estão na igreja porque querem ter a primazia, ou seja, querem ser o primeiro em tudo. São pessoas que estão na igreja porque acham que mandam na igreja. Então nós vamos observar na outra mensagem, porque na próxima semana é ceia, então o pastor Michel prega. Então daqui a 2 domingos eu vou pregar sobre esse personagem Diótrefes. Mas hoje eu quero focar nas características de um cristão na igreja. Veja comigo o primeiro ensinamento. Veja aqui junto comigo no Data Show. O primeiro ensinamento diz o seguinte: cristão, qual é a primeira característica do cristão na igreja? Cristãos que amam de verdade. Olha o que vai dizer o versículo de número 1. Eu espero que você não tenha fechado a sua Bíblia. Terceira epístola de João, no seu primeiro versículo diz o seguinte: um presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Meus irmãos, a primeira característica que nós encontramos nesse texto bíblico é que um cristão de verdade, um cristão dentro da igreja, ele deve amar com sinceridade os outros irmãos. Mas, meus irmãos, eu não amo o presbítero Roseval, ou eu não amo a nossa irmã Cícera porque ela é bonita, ou porque ele é bonito, ou porque ela tem alguma coisa a me oferecer, ou porque o presbítero tem alguma coisa a me oferecer. Não! O apóstolo João diz que ele ama o presbítero Gaio na verdade. Amados, nós nos amamos, ou seja, eu e você somos no corpo de Cristo e nos amamos uns aos outros pela verdade do Evangelho. Ou seja, o cristão de verdade, meu irmão, ele ama com sinceridade. Ele não ama por mera obrigação. Ele não ama o outro porque o outro tem algo a lhe oferecer. João está dizendo para Gaio o seguinte: amado presbítero Gaio, como eu te amo na verdade. Meus irmãos, tem faltado amor na igreja, tem faltado amor com sinceridade na casa do Senhor. Eu quero te fazer uma pergunta, eu quero que você seja bem sincero com você mesmo. Quantas pessoas que você conhece desta igreja que não estão vindo à casa do Senhor, você já parou, já mandou alguma mensagem para essa pessoa? Você já ligou para essa pessoa perguntando por que ela não tem vindo à igreja? Você tem procurado saber o motivo pelo qual esta pessoa que vem na tua mente agora, ela não tem vindo à igreja? Ou, meu irmão, quanto tempo você não diz ao outro: eu te amo? E quando eu digo eu te amo, meus irmãos, não há qualquer tipo de preconceito em dizer ao irmão Antônio, ou ao irmão Roseval, ou qualquer homem aqui presente: olha, meu irmão, eu te amo. Porque, meus irmãos, Cristo nos amou. Cristo nos amou na verdade. Através de Cristo Jesus, eu e você, nós somos
você não ama o seu irmão, aquele que você vê e aquele que você pode sentir e tocar, quanto mais você pode dizer que você ama a Deus? Se nós conhecemos as pessoas, se estamos juntos com elas, a gente tem a oportunidade de dizer eu te amo e a gente não diz, quanto mais a Deus que a gente não vê. Você consegue ver Deus? Seja sincero, você consegue ver Deus? Eu não consigo ver Deus. Amados, nós conseguimos ver a graça do Senhor, o poder do Senhor, mas a fisionomia de Deus, a imagem de Deus, nós não conseguimos ver. Eu consigo observar a natureza que o Senhor criou e que pertence a esta graça. Eu consigo ver os irmãos que estão aqui na igreja, mas eu não consigo ver Deus. Quanto mais aquele que você vê e tem a oportunidade de dizer eu te amo e você não fala. Meu irmão, o primeiro ensinamento desse texto vai nos mostrar que o cristão de verdade na igreja, ele precisa amar o seu próximo. Ele precisa amar o seu irmão na verdade, na sinceridade. Você é sincero com o seu irmão? Sabe o que é o ruim desta pandemia? Que eu não consigo ver o rosto de vocês. Eu só consigo ver os olhinhos de vocês. Às vezes o pregador, a melhor coisa do pregador é ver o rosto e o semblante daqueles que estão ouvindo a mensagem. Mas com sinceridade, você ama o seu irmão? Esse que está do teu lado aí, irmã Lúcia que está do lado da irmã Cícera, irmã Silvia que está com o presbítero Giovana, a nossa irmã Thaís junto com o seu namorado, nosso irmão Antônio que está sozinho, mas eu estou vendo ele agora, ele está me vendo, o nosso irmão João aí com seu filho Hélio, com a sua esposa, né? A sua avó Silvia lá, né? Lá na ponta. Mas sejam sinceros, meus irmãos. Você ama esse irmão que está do seu lado com sinceridade, na verdade? Ou você trata ele com educação por mera obrigação? Um cristão de verdade, ele ama o seu próximo. Mas existe um segundo ensinamento desse texto. Olha o que vai dizer no versículo 2, veja junto comigo. Versículo 2: amado, de novo o apóstolo João diz a palavra amor. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. A segunda característica de um cristão que está dentro da igreja, meus irmãos, é essa aqui: cristãos que oram pelos seus irmãos. Se nós observarmos o versículo 2, o apóstolo João utiliza a frase seguinte: faço votos. Faço votos no grego é a mesma coisa do que orar pelo próximo. Ou seja, o apóstolo João está dizendo o seguinte: olha, Gaio, meu amado, acima de tudo, eu oro por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Meus irmãos, o apóstolo João orava por Gaio e orava pela sua saúde, orava pelo seu bem-estar, orava por todos os aspectos da sua vida. João vai orar pelo seu bem-estar. O apóstolo João orava a Deus, agradecendo a Deus pela oportunidade da amizade que ele tinha com Gaio. Segundo ensinamento deste texto, meus irmãos, você tem orado pelo seu irmão? O crente de verdade na igreja, ele ora pelos seus irmãos. Ele não somente ama, mas ele também ora. Você tem orado pelo seu irmão? Você tem clamado a Deus pela vida dessa pessoa que está do seu lado nessa noite? Você tem clamado a Deus pela vida daqueles que não estão vindo à igreja? Aqueles que estão doentes? Quem tem lembrado aqui durante a semana de orar pela irmã Eni, a irmã do diácono Silas? Sejam sinceros, aqueles que oraram essa semana, levantem a mão. Aqueles que oraram de verdade, levantam a mão neste momento. Vocês estão vendo, meu irmão? Meu irmão e minha irmã, você tem observado? A nossa irmã Maria, na semana passada, não pôde vir à igreja, porque ela teve um problema, foi uma queda, né, irmã? Problema no pé. Bateu o pé na escada.
A nossa irmã Lúcia falou que na semana passada ela não poderia vir. Nós oramos pela vida da nossa irmã Maria. Nós estamos orando pela vida da dona Eni. Eu não sei se vocês perceberam no boletim. Ela estava com suspeita de câncer no fígado e no reto. Mas agora se confirmou, meus irmãos. Ela está com câncer no fígado e na parte pélvica. Ou seja, a suspeita que ela tinha de câncer tornou-se realidade. Agora eu te pergunto uma coisa, meu irmão. Você vai orar pela irmã Eni? Você vai clamar pela vida dela? Eu não conheço pessoalmente a nossa irmã Eni, mas eu tenho certeza, meus irmãos, que Deus conhece todas as coisas, que Deus conhece todos aqueles que Ele criou, e Deus é aquele que pode fazer milagres. A gente tem orado por muitas pessoas aqui na igreja, a gente tem clamado ao Senhor, mas meus irmãos, durante a semana você tem orado pela tua igreja, tem orado pelo pastor desta igreja, tem orado por mim, meus irmãos. É estranho às vezes o dirigente falar para a igreja, orar por ele, às vezes soa mal, mas meus irmãos, eu peço a oração de vocês, porque a batalha é grande, as lutas são incansáveis. Vocês acham que todo domingo eu estou feliz, todo domingo eu estou sorridente, todo domingo eu estou com ânimo? Não, eu sou como vocês. Eu perguntei ao meu irmão, eu perguntei assim: minha irmã, você está bem? Como é que está o seu ânimo? E aí ela respondeu assim para mim: eu estou caminhando, estou seguindo. Amados, graças a Deus que está seguindo, mas eu tenho certeza absoluta que eu creio num Deus que me dá ânimo, eu creio num Deus que me dá força, eu creio num Deus que me dá vitalidade. Mas meus irmãos, vocês precisam orar pela liderança da igreja, orar uns pelos outros. É isso que o apóstolo João está falando. Olha, cara, eu te amo acima de tudo, e eu faço votos, eu oro pela tua prosperidade. Segundo ensinamento, meus irmãos, um cristão de verdade, ele ora pelos seus irmãos. Mas há um terceiro ensinamento, veja junto comigo, versículo 2, ou melhor, desculpa, versículo 3 e 4, veja junto comigo. Pois fiquei sobremodo alegre pela vida de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amados, o terceiro ensinamento, a terceira característica de um cristão que está na igreja, são cristãos que se alegram pelas bênçãos dos outros irmãos. João, meus irmãos, ele está alegre nesse texto bíblico porque Gaio está firmado na palavra. Ele está alegre porque Gaio está caminhando na fé. João está alegre porque Gaio anda na verdade pelo testemunho. João está alegre porque Gaio anda com Cristo. Mas, meus irmãos, infelizmente tem muita pessoa na igreja que não se alegra com a vitória do irmão. Tem muita gente na igreja que fica até decepcionado com a vitória do irmão. Tem gente na igreja que fica com inveja da vitória do irmão. Tem gente na igreja que, ao invés de se alegrar, dizendo o seguinte: olha, o meu irmão conseguiu um emprego, o meu irmão conseguiu um milagre, a minha irmã foi curada, ficam com cara ranzinzas, ficam às vezes decepcionados. Amados, que igreja é essa? Que cristãos são esses? O apóstolo João está dizendo o seguinte: olha, eu me alegro, Gaio, porque você está prosperando. Eu me alegro, Gaio, porque você está caminhando na verdade. Eu me alegro porque você tem caminhado na fé. Sejamos sinceros, meus irmãos. Será que a gente tem se alegrado com a vitória do irmão, ou a gente tem sentido mais inveja do que alegria? Será que a gente tem ficado feliz com a vitória do nosso irmão ou da nossa irmã? Ou a gente fica resmungando para Deus dizendo o seguinte: está vendo? Ah lá, o fulaninho de tal foi abençoado e eu não sou abençoado. O fulaninho de tal conseguiu a casa própria, conseguiu um emprego
e eu nunca consigo nada. Meus irmãos, é triste falar isso, mas tem gente na igreja invejosa. Tem gente na igreja que fica decepcionado com a vitória do outro. E em nome de Jesus, meu irmão, está repreendido. Porque o cristão de verdade, ele se alegra com as bênçãos dos outros. Como eu estou feliz nessa noite de ver a nossa irmã Maria aqui. Como eu estou feliz nessa noite de ver o nosso irmão João, sua esposa Eric aqui. Senti falta hoje do nosso irmão, que tem o meu sobrenome Honorato, João. É João Honorato também, né? Hoje ele não veio. No final do culto eu vou tentar saber o motivo pelo qual não veio. Ele não veio. Meu irmão, eu tenho que me alegrar com aqueles que foram abençoados pelo Senhor. Mas tem gente que não. Tem gente que está na igreja, está vendo a bênção do outro e está assim. Está vendo? Ele foi abençoado e eu não sou. Ele conseguiu a vitória e eu não consegui. Sabe por quê, meu irmão? Às vezes você não consegue a vitória e o milagre do Senhor, porque ao invés de clamar e se ajoelhar e botar o teu joelho no chão, você fica resmungando e reclamando. E aí sabe o que acontece com você? Povo de Israel, 40 anos no deserto, sabe por quê? Porque eles resmungavam de dia e de noite. Ao invés de se alegrarem no Deus que salvou eles, que libertou eles do cativeiro, eles falavam assim para Deus: que saudade das cebolas do Egito. Ou seja, eram escravizados, apanhavam e sentiam saudade da podridão do Egito. Por causa disso rodaram 40 anos. Será que nós somos cristãos que amam de verdade? Será que somos cristãos que oram pelos outros? Será que somos cristãos que se alegram pelas bênçãos dos outros irmãos? Parem para refletir, meus irmãos. A mensagem é confronto. A mensagem serve para a gente refletir. Quarto ensinamento. Quarta característica do cristão. Um cristão de verdade, ele é fiel ao Evangelho. Olha o que vai dizer o versículo de número 5. Veja junto comigo. Epístola de João, versículo 5. Amado, olha de novo o apóstolo João dizendo: amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros. Meus irmãos, eu quero parar aqui e ensinar vocês uma coisa. O apóstolo João, ele está escrevendo para uma igreja que recebe muitos missionários. A igreja de Éfeso, é onde que o apóstolo João está escrevendo, era uma igreja que recebia missionários da Europa, recebia missionários da Ásia, recebia missionários da África, e era uma igreja hospedeira. E o que quer dizer isso? O missionário chegava na igreja, ele era recebido, ele era alimentado e ele era hospedado na casa de alguém. Exemplo: se chegasse o missionário Eliel, que está lá na Tunísia neste momento, se o missionário Eliel chegasse aqui neste momento, a igreja do Mendanha receberia este missionário e um dos irmãos da igreja cederia a sua casa para este missionário passar a noite, para se alimentar, para tomar um banho e fazer as suas necessidades. O apóstolo João está escrevendo para uma igreja que fazia isso. E ele está dizendo o seguinte: Caio, eu me alegro com você, você é uma pessoa que eu tenho felicidade, porque você procede fielmente ao Evangelho. E meu irmão, o que é proceder fielmente ao Evangelho? O Evangelho é aquele que hospeda, o Evangelho é aquele que agracia, o Evangelho é aquele que liberta, o Evangelho é aquele que traz renovo, o Evangelho é aquele que transforma. Ele está dizendo o seguinte: olha, meu irmão, como eu sou feliz, como eu te amo, Caio, porque você tem procedido fielmente no Evangelho do Senhor. Você tem sido fiel ao Evangelho? Graças a Deus aqui nós temos uma igreja que não é uma igreja de mentirosos. Porque quando eu perguntei quantos oraram pela irmã Eli, alguns somente levantaram a mão.
Graças a Deus, porque aqui tem uma igreja de não mentirosos. Mas eu quero te lembrar uma coisa, meu irmão. Você tem procedido fielmente no Evangelho do Senhor? E o que é proceder fielmente no Evangelho? Você tem cumprido aquilo que Deus determina para a sua vida? Ou você tem deixado o Evangelho de lado? Ou você tem deixado Cristo de lado? Porque o que o João está falando para Gaio é o seguinte: olha, eu te amo porque você segue a Cristo, porque você é fiel a Cristo. Eu espero, meus irmãos, com sinceridade, que você seja fiel ao Senhor. Porque eu quero te lembrar que o Senhor é fiel. O Senhor, Ele olha para você com olhos de misericórdia. O Senhor te acompanha nos momentos de mais dificuldade da tua vida. O Senhor tem te acompanhado nos momentos de maior tristeza. Você acha que eu não sei, amados, que tem alguns aqui que estão desanimados, alguns que estão ainda abatidos? Eu tenho certeza absoluta. Eu não consigo fazer um check-up geral no coração de vocês, mas os olhos de vocês não mentem. Tem muitos que estão desanimados e abatidos. Meus irmãos, eu creio num Deus que reanima e faz prodígios e milagres em todas as coisas. Eu creio, meus irmãos, que o nosso Deus trará um avivamento. Mas não somente eu preciso crer. Você precisa crer. E você precisa ser fiel ao Senhor. Eu espero, meu irmão, que você tenha sido fiel ao Senhor. Porque eu quero te lembrar mais uma vez: o nosso Deus é fiel. E Ele é um Deus justo. E existe ainda uma quinta característica. Aqui está chegando ao final da mensagem. Quinta característica: os cristãos de verdade dentro da igreja são cristãos que são testemunhas do amor de Jesus. Olha o que ele vai dizer no versículo 6 e 7. Veja junto comigo. Os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhados em sua jornada por modo digno de Deus. Quando o apóstolo João está dizendo o seguinte: pessoas que testemunham o amor de Deus, ele está dizendo o seguinte: que as pessoas que testemunham e que testificam esse amor do Senhor são pessoas que são dispostas a prover as necessidades umas das outras. Ou seja, por ser uma igreja onde tinha muitos missionários, por ser uma igreja que hospedava muitas pessoas, o apóstolo João está dizendo o seguinte: olha, vocês testemunham o amor de Deus e testificam esse amor, porque vocês dão provisão àqueles que estão vindo. Ou seja, meus irmãos, uma igreja de verdade, um cristão de verdade, ele testemunha o amor do Senhor com atos. Às vezes a gente fica meio assim: como é que é testemunhar o amor do Senhor com atos? Eu vou te dar um exemplo. Pare para refletir comigo. Sabe aquele vizinho insuportável? Teve muita gente aí que fez um barulho com a boca. Sabe aquele vizinho insuportável? Sabe aquele chefe insuportável? Sabe aquele professor da faculdade ou do colégio insuportável? Sabe aquela pessoa que você tenta todas as coisas, mas ela é uma pessoa que não é grata, uma pessoa que é totalmente reticente, uma pessoa que não demonstra sinceridade, meus irmãos? Testemunhar o amor de Deus, testificar esse amor de Deus, é amar os seus inimigos, é amar as pessoas que você acha que são insuportáveis, é amar aquela pessoa que você tem tentado por anos falar de Cristo Jesus, e aquela pessoa, sabe, é reticente, não quer vir à igreja, ou não quer simplesmente ouvir a voz do Senhor. Testemunhar o amor de Deus, meus irmãos, é ajudar uns aos outros. Testemunhar o amor de Deus é saber que eu sozinho não sou a igreja. Você sozinha ou você sozinho não é a igreja. Amados, não existe
Você pode ficar em casa, você assiste culto e você está cultuando, meus irmãos. Culto ao vivo são para aquelas pessoas que são impossibilitadas de vir à igreja. Porque lugar de crente é na igreja, lugar de testemunhar o amor do Senhor é na igreja, lugar de receber a graça do Senhor é na igreja. Mas, meus irmãos, se a gente não tem testemunhado o amor dentro da igreja, quanto mais lá fora. Você tem testemunhado o amor de Deus na tua igreja? Você tem trabalhado aqui nessa obra para que essa obra cresça? Ou você acha, meu irmão, que as coisas literalmente caem do céu? Eu creio num Deus que faz todas as coisas, mas eu creio num Deus que nos capacita para colocar a mão no arado. Eu creio num Deus que nos capacita para pegar a enxada e cavar a terra para jogar a semente. Porque é mole, meus irmãos, e aqui olha só, eu quero ser bem sincero para vocês. É mole ser crente no domingo. É mole ser crente no domingo à noite, porque a gente só está tendo domingo à noite culto na igreja. Por causa da pandemia, é prudente a gente só ter à noite. Mas, meus irmãos, vocês acham mesmo que testemunhar o amor de Deus e ser crente é só domingo? O apóstolo João está dizendo para Gaio, ele ama Gaio porque ele testemunha dia após dia o amor de Jesus. Esse é o quinto ensinamento, é a quinta característica. Um cristão de verdade dentro da igreja, ele testemunha o amor de Deus. E por último, última característica, sexta característica, cristãos que acolhem no amor de Cristo Jesus. Versículo 8, veja junto comigo. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Última característica, meus irmãos. Eu não quero ser cansativo e eu sei que a mensagem, quando passa de 20, 30 minutos, as pessoas tendem a não mais ouvir. Mas eu quero que vocês prestem atenção aqui nesta última característica. Será que eu e você somos pessoas acolhedoras? Será que quando um irmão nosso entra na igreja, um visitante entra na igreja, uma pessoa que você não conhece, ou que você conhece de vista, mas que está recebendo pela primeira vez na igreja, será que você é aquela pessoa acolhedora? Aquela pessoa que abraça, e quando eu digo abraço aqui, meu irmão, não é simplesmente abraçar com seus braços, é abraçar na fé, é amar aquela pessoa, cuidar daquela pessoa. Um cristão de verdade é aquele que acolhe, meus irmãos. Um cristão de verdade é aquele que ama incondicionalmente. Um cristão de verdade dentro da igreja é aquele irmão que recebe o outro, sabe? Que não pode beijar por causa da pandemia, mas que fala: olha, que saudade eu estava de você, como você passou a semana, como você está. Por isso que é importante a gente chegar 10 minutos, 15 minutos antes do culto. Porque na hora do culto você vai ficar perguntando para o seu irmão: como é que você está, como é que foi a sua semana, como é que você está, Mas quando a gente chega 10, 15 minutos antes do culto, a gente tem a oportunidade de bater aquele papo ali fora. Ou quando termina o culto, a gente tem a oportunidade de saber um pouco da vida do irmão. Porque tem gente que, infelizmente, aqui eu digo mais uma vez com todo temor e com todo carinho na igreja, tem gente que, infelizmente, o culto é 6 horas, mas chega às 6h40, chega às 7 horas. E quando termina o culto, grande parte das situações da pessoa que chegou atrasada é sempre, às vezes, a primeira a ir embora. E parece, às vezes, que não quer ter contato, não quer ter comunhão, não quer acolher, não quer amar, não quer conversar. Meus irmãos, a igreja do Senhor é uma igreja que acolhe. Nós somos chamados, o profeta Isaías, a gente acabou de ler na declaração de perdão, nós somos chamados a libertar os cativos. Nós somos chamados a pregar a boa nova do Senhor. Nós somos chamados
chamados a consolar aqueles que choram. Mas infelizmente, sabe o que a gente faz? A gente não acolhe, a gente não ama, a gente não ora, a gente não ensina, a gente não guia, e a gente acha que o visitante tem que ficar na igreja. Seja sincero, meu irmão. Vamos supor que você não fosse membro da igreja do Mendanha. Vamos supor que você fosse um visitante. E esse visitante, ele chega aqui na igreja. Ele não é acolhido, não pergunta o nome dele, não procura saber um pouco da vida dele. Você acha mesmo que esse visitante volta? Sejamos sinceros. Você acha mesmo que esse visitante vai voltar? Ou vamos supor, eu convido a Dona Maria para minha casa. Eu convido a Dona Maria para almoçar na minha casa. Mas a Dona Maria chega na minha casa, eu simplesmente abro a porta para ela, não converso, não tenho intimidade, chamo ela para almoçar e não dou comida para ela. Você acha que essa pessoa vai voltar para a minha casa? Eu estou sendo sincero para você, olha, eu acho muito difícil. O apóstolo João está dizendo para Gaio que ele é uma pessoa que prossegue fielmente no Evangelho, e ele é uma pessoa que acolhe com amor. Cristo Jesus acolhia os outros com amor. E se eu sou discípulo de Jesus, por que eu não acolho com amor? Sabe qual é a resposta, meu irmão? A gente não acolhe, porque será que a gente é crente de verdade? Ou será que a gente é simplesmente membro da igreja? Aqui, meus irmãos, eu encerro a minha reflexão desta noite dizendo o seguinte: não sei se você tem percebido, todas as mensagens, as últimas mensagens, têm demonstrado o seguinte para a gente: quais são as características do discípulo de Jesus, quais são as características daqueles que seguem a Cristo, quais são as características daqueles que estão na igreja, e a gente vai aprender daqui a 2 domingos quais são as características dos falsos crentes. Eu espero com sinceridade, meus irmãos, que eu e você, nós sejamos crentes de verdade, não crentes de mentira. Porque, meu irmão, seja sincero, crente de mentira a gente tem muito aí fora. Gente que fala que é de Cristo, mas que não paga as suas dívidas. Gente que fala que é de Cristo, e na primeira oportunidade, na primeira fechada no trânsito, manda a pessoa para aquele lugar que você provavelmente sabe aí, tem em mente. Que na primeira oportunidade de demonstrar o amor de Jesus e testemunhar o amor de Jesus, fica mudo e passa batido. Ser discípulo e ser crente de Jesus, meus irmãos, ser crentes em Jesus, melhor dizendo, é pagar um preço. É amar, é cuidar, é acolher, é orar, é se alegrar com a vitória dos nossos irmãos e chorar com aqueles que choram. Feche seus olhos nesse momento. Permaneça com seus olhos fechados. Faça essa pergunta para você mesmo nessa noite. Será que eu sou um crente verdadeiro? Será que eu sou um cristão verdadeiro? Será que todas essas características que foram faladas aqui na frente hoje, será que eu tenho alguma dessas características? Será que eu tenho amado meu irmão? Será que eu tenho orado pela vida dele? Será que eu tenho clamado? Será que eu tenho me alegrado quando ele se alegra? Será que eu tenho acolhido meu irmão? Será que eu tenho abençoado a vida dele? Ou eu estou aqui na igreja para aparecer? Ou eu estou na igreja para dizer que eu sou membro de uma igreja? Ou eu estou aqui para simplesmente ser um mero frequentador?
Meus irmãos, você que está com o seu olho fechado nesse momento, igreja não é clube. No clube você pode fazer muitas coisas. Aqui na igreja, meu irmão e minha irmã, aqui tem verdadeiros discípulos de Jesus, aqueles que querem pagar um alto preço, aqueles que querem amar, que querem acolher, que querem servir com alegria, aqueles que não se importam com o sol da tarde vir à igreja, aqueles que não se importam com o futebol e vêm à igreja, aqueles que colocam o Senhor em primeiro lugar, não família, não casa, não seus bens, mas aqueles que amam e colocam Cristo em primeiro lugar. Senhor, em nome de Jesus, nós choramos nesse momento. Como este louvor está sendo entoado agora, Senhor, molda as nossas vidas. Senhor, molda o nosso caráter. Molda, Senhor. Porque precisamos, ó Pai, ser transformados por Ti. Não queremos, Senhor, ser meros frequentadores da igreja. Não queremos ser membros simplesmente de uma denominação, mas, Senhor, nós queremos amar, nós queremos nos alegrar, nós queremos servir, nós queremos, Senhor, ser pessoas abençoadoras. Abençoe, Senhor, as nossas vidas. Abra os nossos olhos espirituais, Senhor. Muda o nosso caráter. Muda, Senhor, as nossas atitudes. Que possamos ser testemunhas vivas do Senhor. Testemunhas, ó Pai, que testifiquem o Teu amor. Que sejam mulheres aqui, Senhor, que ao passar pelas cidades e pelos bairros, possam irradiar o Seu amor. Que aqui, Senhor, tenham homens que ao abrir suas bocas, Senhor, possam ser verdadeiros pregadores da Tua obra. Mas, Senhor, em nome de Jesus, possamos ser Teus discípulos, Senhor. Muda o nosso caráter.